Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no capítulo 4, no versículo 1, e diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, no último áudio nós conversamos sobre alguns conceitos para que nós pudéssemos seguir entendendo aquilo que o livro de Apocalipse nos revela. Então falamos sobre tribulação, sobre o arrebatamento da igreja, que aconteceu nesse espaço. E aí nós vamos agora iniciar para as coisas, o que as coisas que devem acontecer. O apóstolo ele começa escrevendo depois dessas coisas. Depois de que coisas? Das coisas concernentes à igreja, das coisas que aconteceram na terra, porque ele vê o Senhor Jesus Cristo glorificado e ele escreve às igrejas. Então, as coisas da terra, as coisas concernentes à era da igreja, e aqui nós passamos a parte da igreja na terra, e agora nós vamos ter a igreja no céu. E nesse momento, depois dessas coisas, das coisas que são concernentes à igreja na terra, João ele vai ver, ele olha e ele vê que estava uma porta aberta no céu. Então nós temos o céu, quando o Senhor fala através de Malaquias, ele diz que vai abrir as janelas dos céus para derramar bênção. Mas aqui João ele não está vendo as janelas dos céus abertas. Ele vê, ele olha e eis que estava uma porta aberta no céu. A porta, segundo João, o Evangelho de João 10, no capítulo 10, Jesus diz: eu sou a porta. E Jesus é essa porta de entrada que nós temos acesso ao nosso Deus e ao céu. Então ele vê uma porta aberta no céu, e aquela voz que falou com ele de princípio como trombeta está chamando João para que ele suba, que ele venha subir até o céu, a entrar por essa porta aberta que Jesus está revelando e mostrando a João, para que possa ser mostrado as coisas que depois das coisas concernentes à terra, da igreja na terra, depois destas coisas, Jesus diz, devem acontecer. Então, depois de que coisas? Bom, depois das coisas concernentes à igreja na terra. Então, eu tenho falado, me perdoa se eu estou falando a mesma coisa, mas o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja é o ponto-chave. Então, depois do arrebatamento da igreja é que as coisas vão começar a acontecer e a tribulação vai aparecer e vai se manifestar. A ira de Deus e o dia do Senhor vai se manifestar a partir que a igreja seja tirada da terra. Então, a partir dessas coisas que aconteceram, depois dessas coisas, da igreja saindo, aí as coisas que devem acontecer, que precisam acontecer para que se manifeste a ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência. E aí logo ele vai ser arrebatado no Espírito, no versículo 2, e logo foi arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, rapidamente ele é arrebatado, ele é tomado no Espírito. Assim como ele estava no Espírito no dia do Senhor, agora ele é arrebatado no Espírito e ele se encontra em Espírito no céu. E a primeira coisa que ele vê é um trono posto no céu. Aí a palavra no grego vai ser uma palavra semelhante a estabelecido. Existe um trono que está estabelecido no céu e um assentado sobre o trono. Se tu observar
no livro de Salmos, no Salmo 11, diz que o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Então, muitas vezes nós vemos muitas pessoas que escrevem visões, revelações, e tiveram no céu, e passearam, e viram isso, e conversaram, e aí comeram de um fruto, e passearam como se estivessem num passeio. Agora, João aqui, ele sobe ao céu, e ele vai fazer uma viagem no céu, e a primeira coisa que ele vê é um trono no céu, que está estabelecido, e um assentado sobre o trono. Então o trono, primeiro que existe um trono no céu, existe um templo no céu, conforme Salmos 11. O Senhor está no seu santo templo. E nós vamos ver no livro de Apocalipse que temos um templo e temos um trono. Então, muitas vezes nós temos que julgar, baseado nisso, muita mensagem que vem de pessoas que escrevem e dizem, não, e teve uma visão e foi arrebatado ao céu, e foi para cá, e depois ele foi arrebatado e foi até o inferno, e foi aqui, foi ali. Mas a primeira coisa que essa porta, que ele entra pela porta, ele vê um trono. É o trono de Deus, e tem um assentado. O trono não está vazio. Muitas vezes nós queremos sentar no trono e ocupar a posição de Deus. Não, existe já um assentado sobre esse trono, que é o Deus Todo-Poderoso. E Jesus, ele promete na igreja, aqueles que são fiéis e aos que vencerem, que eles vão sentar também em tronos. E isso nós vamos observar na palavra de Deus, que eles vão sentar em tronos, e que, assim como Jesus, ele venceu e se sentou no trono com o Pai. E nós vamos observar essa parte no livro de Apocalipse. Se nós observarmos Apocalipse 3, 21, o Senhor diz, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, João, a primeira coisa que ele vê é um trono, e um assentado sobre o trono. Nós temos poucos que viram essa glória de Deus. Isaías, no capítulo 6, ele conta a visão que ele teve. Ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um trono alto e sublime. Então, Isaías fala que ele vê o Senhor. E ele vê o Senhor num alto e sublime trono. E é interessante que quando Deus fala também através de Isaías, ele diz, olha, eu habito num alto e sublime trono, mas eu também habito com contrito e quebrantado de coração. E contrito é aquele que está arrependido, aquele que está quebrantado, que sofre pelo pecado, que não aceita o pecado, que tem um coração que está sofrendo pelas coisas erradas. Então, Deus habita num alto e sublime trono, diz Isaías no capítulo 6. E aqui a primeira coisa que nós estamos vendo, João, que ele começa a ver as coisas do céu, e ele olha, eu vi um trono. Primeira coisa que ele vê um trono, e ele vê um trono ocupado. O Senhor está no seu santo templo, o seu trono está no céu. E aí no versículo 13 ele começa a descrever aquele que está sentado, e ele diz que o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Então ele vê glória, ele vê brilho, e aí ele coloca esse brilho da glória de Deus
E ele começa a mostrar como se fossem pedras preciosas. O jaspe é uma variedade da calcedônia, quer dizer, um quartzo opaco de cor vermelha, amarela, marrom ou verde. Então, é um brilho de várias cores de pedras preciosas. E eles também sob o sardônico, e o sardônico vai ser como a cornalina, então seria um quartzo vermelho, quem sabe um vermelho escuro. Então ele vê o que? Ele diz a aparência ao brilho de pedras preciosas. Ele não vê, ele não diz, olha, eu vi uma cara, eu vi um rosto, eu vi, ele tinha cabelos brancos. Daniel diz, olha, ele vê o ancião de dias e ele diz que os seus cabelos eram brancos como a neve. Quando ele fala do ancião de dias, que ele fala do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas aqui ele diz que ele só vê brilho, ele só vê glória. Deus está sentado no trono e ele só vê a glória de Deus. E diz que um arco celeste, que é o que vai simbolizar a aliança de Deus. Esse arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E a esmeralda vai ser uma pedra verde brilhante. Então ele vê o arco celeste, ele vê o arco-íris sobre os céus e vai representar a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus nessa pedra de esmeralda. Que Deus é fiel e ele guarda a aliança, ele guarda o pacto. E ele vê o arco celeste sobre o trono. Mais adiante ele vai seguir ainda falando, porque vai aparecer Deus no trono ainda com um rolo selado com 7 selos, mas aqui ele fala sobre Deus, e Deus é Espírito, e ele comenta só do brilho da glória de Deus, e aí eles que ao redor do trono havia 24 tronos. Então nós temos um trono, que é o trono de Deus, e ao redor desse trono, 24 tronos, e ele vê assentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Então, a primeira visão é Deus. A primeira coisa que João vê é o trono e Deus assentado sobre o trono. Então, o trono está ocupado, não te preocupa. O trono, o Senhor está assentado sobre o seu trono, e ele tem o controle de todas as coisas. Salmo 11, seus olhos estão atentos, e ele prova o justo, e ele odeia o ímpio, e aqueles que cometem violência. Então, porque as coisas erradas, Deus, muitas vezes a gente acha que Deus vai passar a mão por cima, e eu tenho dito, Deus não, pela palavra de Deus, a gente vê que Deus não vai passar a mão por cima de ninguém. Nós vamos pegar esse Salmo 11 rápido aqui, para que eu não esteja falando alguma coisa que não esteja, mas que tu possa. O Senhor, nós vamos pegar aqui, 4. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Então, o Senhor, ao ímpio e ao que ama a violência, ao violento, Deus, a sua alma odeia. Então, agora nós vamos ver, fora o trono de Deus, tem 24 tronos, e aí tem 24 anciãos que estão vestidos de vestes brancas e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então existem várias teorias sobre esses 24 anciãos e sobre esses 24 tronos. Primeiro, vamos lá, que eu descartaria por completo. Diz que são 24 anjos que estão ao redor do trono de Deus. Existe essa teoria. Mas aqui a palavra é anciãos, e a palavra é presbíteros do grego. Então, em nenhum momento a Bíblia se
manifesta que os anjos sejam anciãos, sejam presbíteros. Então, embora que se diga que podem ser anjos, a princípio, no meu ver, não pode ser. 24 dizem que é usado na Bíblia como número de plenitude, também não é plenitude, mas um número para se dizer um conjunto, algo completo, é usado 24, eu não vejo tanto, mas eu já escutei que é usado como se fosse um conjunto completo. E aí poderia ser também uma teoria que poderia ser Israel. Mas Israel ainda se encontra na terra. E a igreja é a única que subiu. Israel ainda vai passar por situações de terror e vai ser salvo ainda por Deus. No final da tribulação, nós vamos ver que Israel vai ser salvo. Poderia ser Israel, poderia, mas Israel ainda não foi julgado por Deus até aqui. O único que já passou tudo foi a igreja. A igreja está no céu. Agora Israel ainda não, Deus não completou o ministério e o propósito que ele tem com Israel, porque ainda Israel se encontra na terra. Então, Israel não pode ser. Pode ser 12 representando as 12 tribos, um representante de cada tribo. E pode ser também os 12 apóstolos. E aí nós vamos ter os 12 representantes das tribos de Israel e 12 representando os 12 apóstolos. Se são os 12 apóstolos, João, ele ia ser ver. Porque João também está entre os 12 apóstolos, ele está lá no céu, vê 24 tronos, mas 12 são os apóstolos, João ia ser dado de cara com ele mesmo lá. Se um desses anciãos faz parte dos 12 apóstolos, João ia ser ver, ele se olhar, opa, aquele ali sou eu. Então, pode ser que sejam 12 representantes das tribos de Israel, das 12 tribos, e pode ser juntamente com os 12 apóstolos. Mas o mais correto que eu escutei e que eu tenho no meu coração, que seja que esses 24 venham representar a igreja redimida. São representantes, presbíteros, anciãos, que estão representando a igreja já está no céu. E se tu pegar, primeiro fala sobre que esses anciãos estão sentados em trono, e nós lemos aqui em Apocalipse 3, que Jesus promete à igreja que aqueles que vencerem vão sentar em tronos. Então, promete à igreja, vai sentar em tronos. Então, temos um ponto para que sejam representantes das igrejas. Apocalipse 3, 21. O que vencer vai se assentar em tronos como Jesus está sentado no trono. Então nós temos trono. Vestes brancas. Também Apocalipse 3, 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. Então, mais uma vez, combina com mensagem e promessa de Deus para a igreja. E depois diz que eles estão com 24 coroas. E aí nós vamos ter que achar agora aqui, quando o Senhor promete, em Apocalipse 2, no versículo 10, de ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então essas 24 coroas aqui são coroas de vitória, são estéfanos, não é diadema. Diadema é uma coroa de lealdade, aqui é estéfanos, é coroa de vencedores. Então, possivelmente, pelo que eu estou explicando para ti, pelo que eu entendi e estudando, é que esses 24 anciãos aqui, eles vão representar a igreja redimida no céu. Por quê? Por todos esses fatores. Vestes brancas, promessa de Jesus. Sentados em tronos, promessa de Jesus. Com coroas de vitória, com estéfanos do grego na sua cabeça, então, possivelmente também é promessa para a igreja. Então, no mais lógico para mim, embora que não se tenha um ponto de dizer não é isso ou é aquilo, o mais lógico seria que eles sejam representantes dos redimidos da igreja, redimidos por Cristo.
e que receberam vestes brancas, que sentaram em tronos e que receberam coroas. Então, eles vão representar aqui, a princípio, a igreja redimida que se encontra no céu. Israel ainda vai receber a sua recompensa dada por Deus, mas ainda Israel, Deus não terminou com Israel. Agora a igreja já está nos céus. E do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Bom, do trono, se estão saindo do trono, estão saindo de Deus. E de Deus estão saindo relâmpagos e trovões e vozes. Quando Moisés, ele fala no livro de Deuteronômio, no capítulo 3, no capítulo 4, e quando Deus desce ao Sinai, diz que Deus falou no meio do fogo, então teve voz, e aí no monte Sinai ele ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então era uma situação de terror no Sinai. Então, e significava o quê? Para nós aqui vai significar juízo de Deus, porque a terra está sendo julgada. Então, quando nós vemos aqui que saem relâmpagos, trovões e vozes, tu vai ver que vai ser juízo de Deus sobre a terra. Tem uma hora que mais adiante nós vamos ver que os trovões, 7 trovões, eles emitem as suas vozes, e João vai escrever. E aí o Senhor disse: não sela o que os trovões emitirem, não os escrevas. Então, aqui é juízo, e é juízo temerário de Deus, e o juízo de Deus vai sair sobre toda a terra. A terra está em julgamento, e os filhos da desobediência estão começando a receber da ira de Deus. Então é relâmpago, trovões e vozes, e é terror que está saindo da presença de Deus. E diz também aqui que ardiam 7 lâmpadas de fogo. Essas 7 lâmpadas de fogo aqui vão ser como tochas de fogo. Então é momento do Senhor dos Exércitos, ele é Senhor de guerra. Essas 7 lâmpadas vão ser os 7 Espíritos de Deus, que nós já comentamos, que Isaías fala em Isaías 11, o ministério sétuplo do Espírito Santo. E aqui vai apresentar o que? É um momento de ira de Deus. E eu tenho colocado que Deus, ele vai se manifestar como o Senhor de ira, e ele vai atingir a terra. E esse momento aqui é referente a algo que se encontra em Naum, no versículo 13, que ficaram como tochas flamejantes no dia da sua preparação. Então, é um momento de guerra, é um momento de derramar a ira de Deus sobre toda a terra. Então vai sair relâmpagos, trovões e vozes. É juízo de Deus sobre a terra. E diante do trono ardem, quer dizer, está ardendo essas 7 tochas de fogo, é lâmpadas de fogo, é tocha, é momento de ira de Deus. É um momento de julgamento de Deus sobre a terra, e Deus vai julgar o homem desobediente. E agora aqueles que não receberam ao nosso amado Senhor Jesus Cristo vão começar a receber, vão começar a beber da copa da ira de Deus. Então, aqui vai ser 7 lâmpadas, 7 tochas que ardem de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O Espírito de Deus está diante do trono. E agora, no 6, ele diz que vai ver diante do trono um mar de vidro. Então existe, diante do trono de Deus, um mar de vidro. E eles que esse mar, existe um mar, é semelhante a um cristal. Quer dizer, esse mar de vidro está resplandecendo. Está resplandecendo toda a glória de Deus.
Então, imagina que na diante do trono existe brilho, existe glória de Deus, existe manifestação da glória de Deus e ardem 7 lâmpadas de fogo e o chão é como se fosse, ele diz, não é como se fosse, ele diz que existe diante do trono um mar de vidro. Existe esse mar, e é como cristal, então está resplandecendo toda a glória de Deus, o brilho de Deus, e a glória de Deus está sendo manifestada de uma maneira que não se pode entender. E aí ele segue contando que no meio e ao redor do trono ele vê 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E aqui é uma situação que nós vamos procurar trabalhar com calma, porque ele vai ver 4 animais cheios de óleo por diante e por detrás. E ele vai começar a explicar como são esses animais. Então nós vamos ter que fazer, no próximo áudio, nós vamos entrar nesses 4 animais, porque são seres celestiais, e nós vamos tentar explicar de uma maneira que tu possa compreender. São 4 seres, nós vamos tentar explicar, existe, quem sabe, teoria de tudo aqui, nós vamos ver o que é mais coerente sobre esses 4 animais, que são 4 seres, e que estão diante do trono, e aí são seres celestiais, que são interessantes, porque como tu vai imaginar, cheio de olhos, por dentro e por trás, por dentro e por detrás. Então nós não temos, embora que eles tenham rostos, a gente vai tentar ver essa situação, porque Ezequiel também viu. Só que quando Ezequiel ele fala, ele diz que cada querubim tem 4 rostos, de cada lado tem um rosto, e os querubins que ele fala são os mesmos seres viventes aqui, só que ele diz que tem 4 asas, e aqui são com 6 asas. Então nós vamos tentar combinar o que Ezequiel viu, e aí nós vamos ter que ver sobre querubins, porque se tu vai ver, quando Adão e Eva eles são tirados do paraíso, o paraíso é guardado para que eles não venham voltar, também são guardados por querubins. E diz que uma espada de fogo fica. Vamos pegar aqui no início, para te entender que os querubins já desde o início. Se tu pegar Gênesis 3, 24, diz, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, lá no início, nós temos os querubins sendo colocados ao oriente do jardim do Éden, e uma espada para guardar, uma espada de fogo inflamada, uma espada inflamada, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, basicamente, nós vamos entrar no próximo áudio e nós vamos começar sobre os querubins aqui. Então, desde o início lá, Moisés, quando ele escreveu o livro de Gênesis, ele diz, olha, quando o homem foi tirado, o Senhor colocou querubins para guardar a árvore da vida. Então, os querubins estão desde o início das Escrituras. Quando Isaías vê, eles vê esses seres que estão dizendo santo, 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 e ele diz que são serafins, e que tem 6 asas, com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles voam, e com 2 eles cobrem os pés. Então nós vamos tentar entrar num consenso aqui, conforme a palavra de Deus. Agora o que eu queria que tu, para nós finalizar esse áudio, que tu entendesse, nós temos vários seres angelicais, e seria tipo uma hierarquia. Os querubins ocupariam um alto posto nessa hierarquia de anjos. Mas o que nós temos aqui? Nós temos os querubins, porque nós estamos vendo aqui querubins. Tinha um querubim sobre a arca da aliança, tinha um querubins no véu do templo. Ele foi feito com um bordado de querubins. Então nós temos os querubins, nós temos os anjos. Nós temos, quando Isaías fala de serafins, então tudo é no plural. Os anjos, aparece querubins, são mais de um. Aparece os serafins em Isaías 6. Mas quando você fala em arcanjo,
só fala do arcanjo Miguel. Pode ter outro, pode ter muitos arcanjos, pode. Mas a Bíblia em nenhum momento usa a palavra no plural. Então, quando fala de arcanjo, só fala do arcanjo Miguel. Não fala ninguém mais. Agora estou dizendo, pode haver outro? Pode. Não estou dizendo que não haja outro. Querubim, não, querubins, aqui nós já temos 4. Nessa parte do Apocalipse nós já temos 4. Serafins, também nós vemos serafins no plural. Nós vemos em Isaías. Mas arcanjo, quando fala em voz de arcanjo, não fala em voz de arcanjos. Sempre com trombeta de Deus, nós vamos ver a palavra sempre no singular. Então, nós vamos ter que entender um pouquinho dos seres celestiais, dos anjos que foram criados, e ainda nós temos a situação que se crê na igreja, e embora que não esteja claramente na Bíblia, que Lúcifer, Satanás, tem ocupado também uma alta posição na hierarquia de anjos, que ele possivelmente tenha sido um querubim. Então, toda essa situação nós vamos bater no próximo áudio, e eu não quero entrar agora, porque senão nós vamos parar pela metade. Então, eu só quero que tu comece a entender que existe uma hierarquia, que tem anjos de vários, ocupando várias posições. Eu já vi alguns falarem que Gabriel seria um arcanjo, mas a Bíblia não fala, então a gente não pode inventar. Então nós só temos que voz de arcanjo. Arcanjo que a Bíblia fala, só fala em Miguel. Não fala em ninguém mais. Pode ter outros? Pode, mas a Bíblia para aí, então a gente para. Então nós vamos seguir no próximo áudio. E aí nós vamos tentar explicar esses 4 seres viventes que são querubins, e aí nós vamos seguir o nosso estudo. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, que o Senhor venha a ministrar o nosso coração conforme o seu propósito, o seu desejo, e que teu Espírito Santo continue à nossa frente para que nós possamos entender e que a verdade da tua palavra penetre no nosso coração. Revela, Senhor, a Jesus glorificado a cada dia na nossa vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.